Bom, a gente segue adiante aqui, 11 horas e 20 minutos no ponteiro. Eu proponho que a gente repercuta aqui uma cena que acho que revela muito bem, é o perfeito retrato do momento de selvageria absoluta e de um país doente, sinceramente. Só que, claro, vários ângulos aqui para a gente repercutir, dessa vez diretamente do interior do estado de Pernambuco, uma multidão revoltada com a morte de uma criança de apenas 2 anos, invadiu o carro da polícia que levava o sujeito que realmente perpetrou esse crime, acabou linchando o suspeito. O nosso repórter Joélio Alves, diretamente da Jovem Pan Recife, tem mais detalhes sobre essa história aí que claramente está roubando todas as manchetes aqui. Dá o contexto para a gente, Joélio. Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos do Morning Show. Pois é, né? Mais uma criança aí nesse enredo, nessa história, né? Com muita violência. Realmente o país está doente, o mundo está doente. Essa onda de violência marcou o início da semana aqui no estado de Pernambuco. Vários homicídios são registrados no estado em menos de 24 horas. E o destaque é para o casal que foram presos ontem, né, na zona rural de Carnaíba, interior do estado. Eles estavam sendo levados até a delegacia de Itabira, também no interior, por viaturas policiais, até que Antônio Lopes, conhecido como Frajola, foi arrancado do veículo pelos populares revoltados e espancado até a morte. Imagens que circulam aí, como vocês estão vendo nas redes sociais desde ontem, mostram esse tumulto e a revolta das pessoas no local. Já a esposa dele, a Giselda da Silva, também envolvida, outra suspeita do assassinato, conseguiu escapar das agressões, mas está presa. Bom, segundo a Secretaria de Defesa Social, a SDS, Antônio Lopes, o Frajola, chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Hoje, quarta-feira, a Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os responsáveis pelas agressões e também irá investigar a conduta dos agentes que realizavam a escolta dos presos. O que aconteceu? Morreu a criança, essa morte da criança aí, o casal Antônio Lopes e Giselda da Silva, que foram presos na zona rural, são suspeitos de ter assassinado Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos e 11 meses, no município de Itabira, no último domingo 16, segundo as investigações. A mãe de Arthur estava em outro estado no final de semana e deixou a criança sob os cuidados desses suspeitos. No dia do crime, o casal teria agredido o menino, estuprado e fugido do local. Uma vizinha da vítima acionou a polícia após encontrar a criança dentro de casa com diversas lesões pelo corpo. As autoridades tentaram salvar a criança, mas Arthur, infelizmente, chegou ao hospital sem vida. Segundo a delegada Joedna Soares, o casal acusado do crime tinha passagem pela polícia por crimes de homicídio e tráfico de drogas. O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica familiar. O corpo de Arthur Ramos Nascimento foi sepultado no cemitério de Itabira na manhã de ontem, terça-feira. Lamentável, né? Acontecimentos trágicos que deixam aí os pernambucanos e os brasileiros perplexos. Não poderia ser diferente. A todos nós. Joélio Alves, obrigado, diretamente da Jovem Pan Recife, trazendo os detalhes aí de, sinceramente, mais um reflexo dessa selvageria toda. Agora, pessoal, tô de volta também aqui. Todo mundo que está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de rádio, uma notícia assustadora, ali uma multidão revoltada acabou arrancando um sujeito ali acusado de estuprar e matar uma criança de 2 anos. Eu até vou retificar a palavra aqui. Um resto de gente, um dejeto humano, um monstro absoluto. Eu falo por mim, e a palavra é minha aqui, não há nenhuma piedade a se ter com um sujeito como esse, mas claro, será que essa era a melhor maneira de ver ele ir dessa para uma melhor? Essa é a questão que eu quero colocar aqui, diretamente de Itabira, sertão pernambucano, e realmente está chocando aí e gera várias discussões. Queria ouvir a de vocês aqui também, a opinião de vocês, a visão de vocês. E, claro, é a lei das selvas imperando mais uma vez. E aí?
Eu acho que os linchamentos ocorrem quando o afeto toma conta das pessoas, né? É obviamente revoltante ter a notícia de que um ser humano estuprou e matou uma criança de apenas 2 anos. Acho que é impossível ouvir essa notícia, ter clareza de quem é a criança, ser um vizinho, por exemplo, conviver com a criança, saber quem ela era e saber tudo o que aconteceu, saber quem é o agressor e não ficar com os nervos à flor da pele para, enfim, e ser tomado pelos sentimentos e muitas vezes reagir de forma animalesca em situações como essa. Então, acho que todos nós compreendemos o que motivou essa multidão ensandecida a praticar esse justiçamento com as próprias mãos. Claro que para viver em sociedade, para viver em civilização, nós precisamos conter os nossos impulsos animalescos. Até porque estamos falando de alguém que foi acusado de cometer o crime. Nenhum de nós, acredito que nenhum das pessoas ali envolvidas pode dizer com certeza. Por quê? Porque ele não passou pelo devido processo legal, ele não teve direito à ampla defesa. Então, ele estava sendo acusado. É sempre um problema quando nós partimos da acusação, da suspeita, para a sentença com afeto humano imediato, no lugar da racionalidade. Então, isso mostra como nós precisamos, no Brasil, fortalecer o império da lei, fortalecer a capacidade da justiça de ser efetiva e fazer com que os criminosos sejam devidamente e rapidamente processados, julgados e punidos dentro da lei. Porque quando isso não ocorre, os afetos animalescos acabam falando mais alto e aí é a barbárie. E, Jess, é óbvio que a gente, diante de tudo que a gente repercute aqui todo santo dia, eu diria que beira a unanimidade no nosso país, no momento que a gente vive, na vida nacional, que a justiça foi feita. Mas, eis que fica aqui o dilema, será que a justiça foi feita ou, de fato, é a lei da selva que acabou prevalecendo? Caso o morto, de fato, seja o estuprador, né? Aí que entra, entendeu? Porque não havia uma condenação, mas todos os indícios fortíssimos de um crime que hediondo, não, é um crime assim, perverso, diabólico, né? E, sinceramente, um sujeito que perpetra isso, eu falo por mim, merece morrer, sim. Mas da forma que aconteceu, eis que fica o dilema que eu queria te ouvir. Se merece morrer, tem um sistema legal que embase isso, né? Como é no caso dos Estados Unidos, onde a pena de morte é um recurso dentro da legislação e dentro do Estado Democrático de Direito. Agora, a grande questão nesse tipo de caso é o quanto o Estado falhou para as pessoas tomarem a justiça pelas próprias mãos. E por que muitas vezes essas pessoas fazem isso? Porque elas acham que a punição nunca virá. Que esse sujeito, se condenado, vai ficar 5 anos preso, depois vai ser solto, vai fazer isso de novo. Então, eu concordo com o Mano que existe uma questão emocional nesse crime, mas eu acho que existe uma questão emocional em toda decisão social, em todo o corpo da sociedade. Não dá para fingir que democracia, que legislação é puramente racional, porque não é. Tanto que quando a gente olha para a própria perspectiva do que é um crime hediondo, ele está ligado ao que nós consideramos anomia social, o que é rejeitado. Um pai que mata uma filha, emocionalmente, é mais grave do que um crime comum. Então aqui eu acho que a gente também tem que defender e debater o tipo de país e o tipo de pena que nós queremos ter. E é direito, e está dentro do ordenamento jurídico, jurídico não, mas democrático, que penas como a prisão perpétua, a pena de morte, sejam sim possíveis. Agora, a grande questão é que não deve ser a sociedade a tomar este recurso, que é necessário que tenha o devido processo legal, que se tenha direito à defesa e que se tenha direito à sentença. E a partir disso, isso seja executado. Um exemplo de pena de morte, onde acontece até com uma frequência, é o próprio Estados Unidos. Pepe, quero muito te ouvir também, porque tem vários desdobramentos, né? É o caldo perfeito para a barbárie ser instalada e não deveria surpreender. É o reino da impunidade, crise moral, crise econômica, crise política. É ali a receita perfeita para acabar desaguando numa situação como essa. E, enquanto isso, a gente vê que as prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo federal fala no programa Pena Justa, logo nesse momento da vida nacional, de melhorar as condições da bandidagem nos presídios brasileiros. Se isso não é um descolamento e também acaba sintomático de cenas como essa, eu não sei mais o que é. Mas eu queria, claro, ouvir sua opinião. Ô Marinho, o que diferencia a gente dos animais é a capacidade que nós temos de racionalizar, né? Mesmo em momentos de extrema emoção.
o Mano ele foi também preciso mais uma vez hoje ao falar que esses casos de linchamento público acontecem quando a emoção, né, aflora acima da paixão. E nós não devemos compactuar com o linchamento público, né? A história, há vários casos de linchamento público que no final se mostrou ser uma injustiça, né? Eu até peguei alguns casos aqui. Tabata Rojas na Argentina, né? Você lembra o caso dela? Era uma argentina que foi acusada de tráfico ilegal de crianças, foi linchada publicamente, morreu e no final viu que ela não tinha culpa nenhuma, era uma dona de casa na Argentina normal. Fabiana Maria de Jesus, né, dona de casa do Guarujá, foi linchada pela população por achar que ela fazia tráfico de criança para magia negra. Ou seja, há vários casos de injustiça, né, por conta do justiciamento. Então, nós não podemos compactuar que haja esse linchamento público, esse justiciamento social, sem dar chance dessas pessoas, né, poderem se defender na justiça, porque é lá que eles são condenados, são processados e cumprem a sua pena. Então não dá para aceitar esse linchamento público de forma alguma, mesmo o caso sendo um absurdo e trazendo a revolta para nossa emoção, para o nosso coração, porque realmente matar e estuprar uma criança de 2 anos, né, não dá também para a gente ficar impassível em relação a isso. Acho que um consenso está posto. A gente precisa de uma revolução na segurança pública nacional, todas as esferas de governo, porque senão daqui a pouco está todo mundo andando com tacape na mão pelas ruas e quem bater mais vai chorar menos. E a tendência realmente está posta e é essa, e não tem nenhum alarmismo quanto a isso.